E bateu o desespero em Brasília na família. Olha, ontem o ministro Ricardo Lewandowski fez um golaço e anunciou que a Polícia Federal está aí muito próxima de anunciar quem são os mandantes do caso Marielle. São aí 6 anos sem a gente saber quem são os mandantes do assassinato da Marielle e que também culminaram no assassinato do motorista dela, o Anderson. E lembremos, esses 6 anos aí, a gente só tem esse tempo todo do caso sem elucidação, porque tivemos uma promotora bolsominion no caso e depois gente ligada ao governo Bolsonaro de todas as maneiras tentou ali atrasar a elucidação do caso, a ponto de que a ABIN paralela do Bolsonaro, comandada pelo Carlos Bolsonaro, que era assim com o Flávio Bolsonaro, chegou a investigar a delegada do caso Bolsonaro, do caso Marielle, em um momento em que o caso Marielle estava avançando. Eu lembro que o caso Marielle começou a avançar, conseguiram ali extrair que o assassino da Marielle, quando chegou ao condomínio Vivendas da Barra, onde mora o Bolsonaro, ele disse ao porteiro que iria à Casa 58. Casa 58 é onde morava Jair Bolsonaro. Isso estava no livro ali de visitas do condomínio. E ali a ABIN paralela do Bolsonaro passou a investigar a delegada que 2 meses depois deixou o caso dizendo que tinha interferências de gente poderosa. Isso foi... Epa! Pois bem, eis que agora o Lewandowski disse o seguinte, ó, ele anuncia que falou com o Alexandre de Moraes e que o caso está praticamente elucidado. Eu vou te mostrar aqui o vídeo do Lewandowski. Quem já viu, pula aí 1 minutinho do vídeo, porque é exatamente 1 minuto o tamanho da fala do Lewandowski, viu? Vamos lá, Lewandowski aqui com vocês, senhoras e senhores. De estar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Pois bem, então você imagina o seguinte, saiba o seguinte, a investigação foi feita e em algum momento o Rony Lessa delatou alguém, foi fechada a delação do Rony Lessa. Tá. Quando é fechada a delação, o Rony Lessa citou aí alguém que, segundo a imprensa, não é um mandante, alguém ligado ao mandante que tem foro privilegiado. Então, aí teve uma discussão no STJ se o foro seria do STJ ou não. O STJ decidiu que sim, que seria do STJ. A delação do Rony Lessa ficou parada por meses porque estava na mesa do senhor Raul Araújo, que é o ministro bolsonarista do STJ. Raul Araújo é bolsonarista. Ele também está no TSE, ele é um dos ministros que votou contra o Bolsonaro se tornar inelegível. Esse é o Raul Araújo. Fontes aí da Polícia Federal disseram à imprensa que ele atrasou muito as investigações enquanto estavam aí sob a tutela dele. Pois bem, em determinado momento, por algum motivo, a investigação foi ao STF. O que diz aí a imprensa é o seguinte: o deputado federal Chiquinho Brazão foi citado, ele não tinha foro privilegiado porque ele era secretário municipal do Rio de Janeiro, ele saiu do mandato dele de deputado federal no final de 2023, se tornou secretário do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e ali ficou. Pois bem, no final de janeiro, comecinho de fevereiro, ele saiu do cargo. Eu falo final de janeiro, começo de fevereiro, porque ele anunciou a saída do cargo no final de janeiro. Mas até sair no Diário Oficial da União
e ele tomar posse de novo como deputado federal, às vezes demora um tempo, alguns dias, semana. Pois bem, ele saiu do cargo e tomou posse novamente como deputado federal. Então, novamente, ele passou a ter foro privilegiado no STF. Então, parte da imprensa diz o seguinte, olha, por conta disso, o processo, a investigação foi para o STF porque ele foi citado na delação. Ele é o nome que teria sido citado. Pois bem, a delação chega nas mãos de Alexandre de Moraes. Chegando nas mãos de Alexandre de Moraes, a família Bolsonaro entra em pânico. Tem gente ligada à família Bolsonaro dizendo aí, aos quatro ventos, que a investigação caiu no Alexandre porque o Alexandre vai culpar o Bolsonaro sem provas e eles vão querer prender o Bolsonaro por assassinato. Então começaram a fazer um pânico. Acontece o seguinte, quando a investigação caiu no Alexandre de Moraes, parte ali do entorno da família ficou em pânico por um tempo, mas logo depois apareceu aquele pessoal colocando panos quentes. Vou te lembrar aqui, quem é plantonista e assiste todos os vídeos vai lembrar o que eu digo aí muitas vezes. Os advogados do Bolsonaro, eles agem assim como bombeiros, eles apagam os incêndios que acontecem na família. Então, o Bolsonaro está desesperado, nossa, teve operação, saíram o Bolsonaro e os filhos fugiram de jet ski, de barquinho, porque sabiam que a Polícia Federal ia chegar lá na casa deles logo depois. Olha, imagina o drama que deve ter sido aquela manhã para o Bolsonaro. Chegam os advogados e falam, não é nada, não vai acontecer nada, olha, já tá tudo garantido, ó, eu falo aqui com gente ligada ao STF, não, vai dar tudo ok pra você, Bolsonaro. Pô, olha, o Cid nem te delatou. Estão falando que delação, nada de delação, Bolsonaro. O Cid não falou nada de você, a gente tem fontes ligadas ao Cid. Então, aí o Bolsonaro ficou calminho. Só que sabe o que aconteceu? Ontem, a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro. Boa parte desse indiciamento partindo de provas que foram fornecidas pelo Cid, na delação em que ele diz o seguinte, olha, o chefe do esquema de falsificação de cartões de vacinação era o Bolsonaro. Quem pediu a falsificação dele e da filha foi ele, e eu entreguei em mãos. Mais do que isso, eu imprimi no Palácio da Alvorada, onde mora o Bolsonaro, e dei para ele. E aí a polícia consegue provar tudo que o Cid diz com mensagens, com até o registro da impressora diz ali, ó, às 8 da manhã em ponto, o Tenente Coronel Cid imprimiu o documento. Às 7h58 ele fez o login no celular, ali no Conect SUS, no aplicativo ali do Bolsonaro. Às 7h59 ele acessou o comprovante falso e às 8 ele mandou imprimir. Até isso a Polícia Federal tem. Aí, sabe o que acontece? Quando esse pessoal que está tentando ali colocar panos quentes no desespero da família e do entorno fala, não é nada ligado a você, esse pessoal está com zero credibilidade. Sabe quem está com credibilidade hoje, neste exato momento? Amanhã, depois, talvez não, provavelmente não, mas nesse exato momento, perante a família, é o pessoal que diz, vai dar tudo errado, o Alexandre vai prender vocês, vai acabar, olha, o mundo está acabando. Esse é o pessoal que eles estão escutando agora, porque os advogados do Bolsonaro estão com zero de credibilidade, porque ficaram os últimos dias todos dizendo que o Cid não delatou o Bolsonaro, e aí aparece que o Cid não apenas delatou, falou, ele é o chefe. E aí o advogado do Tenente Coronel Cid vai na Globo e fala, não, o Cid é militar, ele jamais faria nada sem ter ordem do chefe dele. O Bolsonaro é o chefão. Todos os crimes, ele não fala crime, todos os feitos do Tenente Coronel Cid foram a mando do Bolsonaro. Se fez alguma coisa errada, é o Bolsonaro que mandou fim. Se isso não é delação, pô, somos todos palhaços. Pois bem, o palhação tá para ser preso. E aí, neste exato momento, está sendo alertado. Olha, o Alexandre tá aí, lembre-se, tem gente no bolsonarismo que é paranoica. O Alexandre tá aí, ele vai pegar isso aí e virar contra você. E aí você vai ver que o caso Marielle vai pegar você, Bolsonaro. Lembremos, quem está sendo apontado pela imprensa aí desde ontem como o mandante do caso Marielle, ou o irmão do mandante do caso Marielle, aí ligado também às milícias, é esse aqui, ó. Este deputado aqui. Eu nem sei se posso colocar essa música aqui, se o YouTube não tira do ar, mas enfim. Tá aqui, ele coloca um funk aqui, 22, é Bolsonaro. Este deputado aqui é apontado aí por toda a imprensa como mandante do caso Marielle, tá bom? Então, esse aí.
Aí vai ficar difícil, muito difícil, para a família Bolsonaro tentar se desvencilhar do caso. Lembremos, eu falei aqui no começo do vídeo, a ABIN, em paralelo, investigou a delegada do caso, que saiu do caso dizendo, tá tendo interferência. Naquela época, quando ela falou ali, olha, o assassino da Marielle, não a delegada, né? Enfim, a investigação descobriu. Ele disse na portaria que ia para casa do Jair Bolsonaro. Quando entrou no condomínio para buscar, na verdade o motorista entrou no condomínio para buscar o assassino que era vizinho do Jair Bolsonaro, lembremos, os dois faziam parte da milícia do Adriano da Nóbrega, amigo do Flávio Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega teve aí parentes que eram indicadas por ele, obviamente, a mãe e a ex-esposa dele, que eram comparsas do Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas, que era roubo de dinheiro público. As duas foram funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Quer dizer o seguinte, elas ganhavam dinheiro público sem trabalhar. E aí elas rachavam esse dinheiro com o Flávio Bolsonaro. Esse é o nível de comparsa que era o Flávio Bolsonaro com o chefe da milícia que matou a Marielle. Então é difícil falar desse crime sem falar de família Bolsonaro. Então tem aí gente na imprensa que diz, olha, não tem nada a ver com o Flávio ou com o Jair Bolsonaro, é coisa da família Brazão. Mas tem gente perto da família Bolsonaro e gente aí também na esquerda, em outros lugares, dizendo, olha, não tem nada a ver com o Brazão, vão pegar o Flávio, viu? Vão pegar o Flávio. Então, o desespero na família está maior, porque tem uma coisa lá na família que é o seguinte, o Carlos e o Jair Bolsonaro, eles sofrem de uma patologia chamada paranoia. E olha, que sofram mais, tenho zero de empatia. Os dois sempre acreditam que todo mundo está contra eles, que todo mundo e todo o mundo, que o planeta inteiro está contra eles em determinado momento, inclusive que os seus próprios aliados estão contra eles e podem traí-los a qualquer momento. Foi essa paranoia, inclusive, eu citei aqui faz alguns dias, que fez o Bolsonaro não conseguir dar o golpe. O Bolsonaro era tão paranoico que a única pessoa que ele confiava no mundo para ser vice dele era o Braga Neto. E aí o que fez o Bolsonaro? Tirou o Braga Neto da posição que o Braga Neto precisava estar para dar o golpe, que era o quê? Ministro da Defesa. O Braga Neto saiu de ministro da Defesa, virou vice do Bolsonaro. Por conta disso, o chefe do Exército, que era o golpista criminoso, o general Paulo Sérgio, se tornou ministro da Defesa. E aí o Bolsonaro colocou o Freire Gomes como chefe do Exército. Aconteceu o quê? O Paulo Sérgio não teve o pulso que teria o Braga Neto, primeiro, para começar. E segundo, o Freire Gomes não foi golpista igual seria o Paulo Sérgio. E aí o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe. Tudo por conta da paranoia. O que o Bolsonaro fez ali com o Braga Neto era o seguinte, o Braga Neto era praticamente o Messi do time do Bolsonaro, quando ele pensa em quem eu confio. E aí, o que fez o Bolsonaro? Em vez dele falar, ô Messi, você vai jogar ali no campo de atacante. Ele falou, não Messi, eu só confio em você, então você vai ser meu auxiliar técnico. E aí não fica em campo. E foi isso, o Braga Neto era candidato a vice, não tinha cargo. Na hora de dar golpe, o Braga Neto não mandava nada. E aí deu ruim. Pois bem, veja só, essa mesma paranoia que teve o Bolsonaro nesse caso, que levou ele à desgraça que ele está hoje, também está levando aí a família ao pânico, pensando o seguinte, o processo está nas mãos do Alexandre e eles acham o seguinte, ó, aconteça o que acontecer, vai chegar próximo da família Bolsonaro. E aí eu vou te falar, se chegar na família ou muito próximo à família Bolsonaro é porque tem culpa. Nem o Alexandre, nem a Polícia Federal, numa investigação que o mundo inteiro estão vendo, não é só o Brasil que está vendo o caso Marielle. A Marielle foi homenageada no mundo inteiro, o caso Marielle se tornou aí famoso no mundo inteiro, então o mundo inteiro vai noticiar quando os mandantes do caso Marielle forem aí expostos, e o mundo inteiro vai falar sobre esse caso. Então no caso que o mundo inteiro está olhando, olha, a chance da Polícia Federal, do Alexandre de Moraes fazer alguma coisa errada é zero. E aí eu vou te falar para o Lewandowski já foi ministro do STF, ele saiu no ano passado porque ele atingiu a idade máxima de 75 anos, então o Lewandowski aí 76 anos de idade, ele não precisava estar lá, ele está lá, ele não vai colocar a credibilidade dele em jogo por conta de uma investigação para, olha, vamos perseguir a OB. Jamais, nem os outros envolvidos. Ele diz aí, ó, chegamos aí, estamos perto aí da elucidação, e aí o que dizem fontes aí da imprensa, que dizem que tem fontes de ministros do STF é o seguinte,
O Chiquinho Brazão foi citado, o Domingos Brazão foi citado e não sabemos quem mais foi citado, mas que não é a delação que elucidou o crime. A delação levou as provas que elucidaram o crime. É isso que fala, ó, nossa, aqui não é Sérgio Moro, não, que ó, o Deltan Dallagnol escrevia, os procuradores da Lava Jato escreviam o depoimento, o cara que estava preso só assinava ali, o delator assinava sem ler, nem sabia quem ele estava delatando e dane-se, não precisa de prova. Não, tem prova, muitas provas. Veremos aí nos próximos dias o que vai acontecer e finalmente teremos aí a solução do caso Marielle. Ó, depois de tanto tempo, ó, fico felicíssimo de falar que teremos a solução do caso Marielle. Muito, muito, muito feliz. Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!